Hora das notícias do Legislativo, o vereador Arnaldo Salvetti é o autor do projeto de lei sobre o fornecimento gratuito de medicamentos destinados ao tratamento da disfunção erétil do idoso no Sistema Municipal de Saúde. O projeto de lei número 301 de 2023 do parlamentar aborda o fornecimento gratuito de medicamentos destinados ao tratamento da disfunção erétil do idoso no Sistema Municipal de Saúde e outras providências. A intenção é dar para hoje o homem, né, tem vários problemas. Um problema de pressão alta e o idoso é distribuído, né, gratuitamente pelo SUS, pelas farmácias. A questão da disfunção erétil, para o idoso, muitas vezes de 60 anos, é novo ainda. Então, assim, é resgatar a dignidade dele e a autoestima, dando para ele uma oportunidade, para aqueles que não têm condições, de se tratar, né? Porque hoje tem tratamento, e o tratamento é um remédio. Então, tendo um remédio gratuito para aqueles que são medicados, né? Lógico, com medicação, com médico receitando, que tem um remédio na rede pública também. O idoso está no estatuto, o idoso tem direito à medicação. E eu acho que é muito importante a gente dar essa autoestima ao idoso, que é esse remédio. A disfunção erétil é a doença mais comum entre os homens. Segundo estatística, 10% dos homens entre 40 e 70 anos possuem algum tipo de disfunção erétil, mas apenas 30% desse pessoal procura ajuda médica. Muitas vezes a pessoa tem até vergonha, né? Hoje a gente está no século XXI, mas as pessoas ainda têm vergonha de ir na farmácia comprar, ou muitas vezes já não tem a condição financeira. E muitas vezes o idoso tem a vergonha de ir lá comprar. Então nós estamos tentando, inclusive, estimular que o idoso procure o médico, tendo esse remédio gratuito, fazer campanhas no município, campanhas que venham a dar essa nova vida para o idoso, né? Essa nova autoestima, né? Para ele poder se tratar e se cuidar. Eu acho que hoje a questão do idoso, ela passa os parâmetros da vida que tem idoso hoje. Tem pessoas que já estão chegando a 90, 92 anos. Antigamente eu falava que o idoso era 60, hoje não é mais 60 anos. Já está com uma idade mais, ele está ficando mais velho, nós estamos ficando mais velhos. Então acho que tem que se tratar o homem e é direito dele, direito está no Estatuto do Idoso, ele tem que ter um remédio na rede pública. O vereador ainda destaca a conscientização do Novembro Azul para a população masculina. Está aí o Novembro Azul, por que não dar esse presente para os homens da cidade de Campinas ter o direito dessa medicação? O vereador Paulo Gaspar protocolou um projeto de lei complementar para criar no município de Campinas o programa de adoção de pontos e viadutos. Olha só. O projeto de lei complementar de número 106 de 2023, de autoria do vereador Paulo Gaspar, institui o programa de adoção de pontes e viadutos no município de Campinas. Então, você tem desde cuidados com rachadura, trinca, sujeira e outras coisas que podem acontecer, bicho que bate ali, suja, tal, vai manchando, vai ficando feio, né? Pichações. Então, de repente, pode ceder aquele espaço para fazer um grafite, que é uma pintura artística, aí você precisa cuidar daquilo também. Então, o objetivo é deixar a cidade bonita em primeiro lugar e também oferecer um ganho para quem está patrocinando isso. O legislador relaciona a sua proposição com o projeto de adoção de praças. No caso da praça, né, o principal interesse, além de cuidar do patrimônio, é fazer a publicidade. Então, as empresas ou alguma associação coloca uma placa e faz a publicidade. No caso da ponte é a mesma coisa. Tem pontes que estão em locais estratégicos onde a propaganda fica interessante para o patrocinador. Em outros lugares nem tanto, mas é necessário o cuidado daquela ponte. Então ela pode fazer o cuidado numa ponte, num local, e fazer a publicidade em outro local também. Então, a essência do projeto é aproximar a sociedade civil e as pessoas jurídicas dos equipamentos públicos da cidade, cuidando, embelezando e otimizando esses espaços junto com o Poder Executivo. Se aprovada a matéria, Campinas terá mais espaços como esse no Viaduto Laurão, uma galeria de arte em pleno entroncamento de importantes avenidas da cidade.
mas o principal objetivo é a gente cuidar do patrimônio, que muitas vezes essas pontes e viadutos estão abandonadas aí, então é mais uma chance de ter uma contribuição cidadã, onde os dois estão ganhando, tanto o poder público quanto a iniciativa privada. O parlamentar aposta na adesão popular do projeto. Mas eu tenho certeza que vai ter uma boa acolhida, até porque a gente já fez aquele pedido para o Poder Executivo da concessão dos espaços embaixo dos viadutos, que aí pode juntar as duas coisas. Então, no caso do Largo do Pará, que tem um viaduto famoso aqui, né, que é o Chiu Steinberg, pode um comerciante fazer um comércio embaixo do viaduto, uma lanchonete, um espaço público interessante, e ao mesmo tempo ele também cuidar desse viaduto e ao mesmo tempo ele já está fazendo as duas coisas, tanto a concessão quanto cuidando do local. Em outros casos ele vai poder fazer isso de forma separada. Uma cidade bonita, organizada e funcional deve auxiliar no sentimento de pertencimento. É o que falta para o brasileiro em geral, né? Esse pertencimento, esse sentimento de pertencimento com a cidade, com o país, com a coisa pública, né? Então, realmente, se tivesse esse cuidado, não precisaria daquele outro projeto nosso que era premiar denúncia de cidadãos contra vandalismo e pichações, né? Que é uma outra, são três enfoques aí diferentes para o mesmo tema, né? Com sentimento de pertencimento, a gente cuida do patrimônio, seria uma maravilha. A primeira parte da reunião ordinária de número 71 debateu sobre a privatização da Sabesp e o marco regulatório do saneamento. A iniciativa foi do vereador Gustavo Peta. Na segunda-feira aconteceu a primeira parte do debate sobre a privatização da Sabesp e também as novas perspectivas do marco do saneamento que está em discussão nacionalmente. Presidida pelo vereador Gustavo Peta, que traz José Fajan, presidente do Sintaema, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e Renan Roncolato, presidente do Sindai, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Campinas e região. A privatização da Sabesp, apesar de Campinas ter optado historicamente por constituir a sua própria empresa para saneamento e direito à água, a privatização da Sabesp poderá abrir um processo muito nefasto e ruim para o conjunto da população do nosso país. Além da privatização retirar do Estado, do poder público, o controle sobre um direito fundamental, que é o direito à água e o direito ao saneamento, a privatização da Sabesp poderá, na minha visão, abrir um processo de privatização das demais empresas públicas do nosso país. A água é um direito humano reconhecido pela ONU e por esse motivo nós entendemos, tenho certeza que os nossos companheiros aqui de Campinas também têm a mesma compreensão de que isso não pode ser tratado como mercadoria, né? E infelizmente o que a gente vê hoje, não só sobre a Sabesp, mas sobre o setor de saneamento como um todo, um processo, de privatização. Para Renan, presidente do Sindai, o fato de privatizar a situação faz com que a cidade ande na contramão do mundo, além de citar exemplos de outros lugares que privatizaram companhias públicas. Hoje nós temos aí elementos que fazem com que a gente consiga analisar esse processo de privatizações, como o Fajan mesmo aqui falou um pouco. Além dos elementos que traz mundo afora, de que a gente estamos vivendo hoje no país na contramão do mundo, nós temos aqui elementos que nos coloca agora, como recentemente, a privatização da SEDAI no Rio de Janeiro, e a gente viu o que aconteceu. Pós-privatizações, a primeira coisa que a EGEA fez no estado do Rio de Janeiro foi trocar aquele monte de medidores, e a gente viu para onde que foi, a altura que foi a tarifa de água, e a gente vê lá hoje aumento de tarifa no município, em alguns municípios e no estado do Rio de Janeiro de quase 80%. Por isso, buscam conversar e entender os lados para entrarem em um futuro acordo. Nos últimos anos, o BNDES tem sido o condutor das privatizações das empresas públicas. Lamentavelmente, o Banco de Desenvolvimento a gente vê cumprindo esse papel. O que a gente vem buscando, como o Fajan falou, a gente fazendo essa discussão a nível nacional, é o diálogo, né? A gente vê aí que não há argumentos do ponto de vista técnico, do ponto de vista de financiarização, as privatizações do saneamento básico. Mas para isso a gente precisa realmente dialogar, e o governo aí está disposto a dialogar. Inclusive agora, semana que vem, se não estiver enganado, dia 23, né, Fajan, a gente tem um ato na frente da 23, num ato na frente do BNDES,
já com alguns pontos de pauta, e é nesse sentido do BNDES voltar a cumprir o seu papel aí de realmente financiarização e de incentivo às empresas públicas. A gente tem uma luta jurídica que aponta várias distorções, essa da IFC, a dos conflitos de interesse de diretores e do presidente, inconstitucionalidade do decreto que o governador faz em relação às rurais. Então tem toda uma luta grande ali que a gente tem feito jurídica e que a gente está observando também essas questões. E olha só, alunos do CIEE visitaram ontem a Câmara Municipal e bateram um papo com a vereadora Paola Miguel e também com o vereador Igor Diego. Olha só. No plenário José Maria Matozinho, os alunos conheceram a história da Câmara Municipal e um pouco da cidade de Campinas, por vídeo institucional que foi exibido. Um dos objetivos da visita era fazer com que os estudantes entendessem como funciona a Câmara, o que é, quais as funções dos vereadores, entre outras coisas. Bom, pensando na participação ativa dos jovens, né, dentro da cidade, nós achamos interessante trazer eles aqui para exercer esse papel de cidadania, né? Então a gente conversou com as pessoas que conhecíamos, né, e conseguimos arrumar, né, ajeitar essa vinda deles aqui para conhecer a Câmara, esse espaço tão importante e que eles conhecem muito pouco ainda, né? Então, nós articulamos para que fosse possível isso. É muito gratificante, junto com a vereadora Paola, poder explicar um pouco dos nossos desafios, né, do dia a dia do vereador e o principal, conscientizar os nossos jovens como que é um processo legislativo e as dificuldades, desafios e a participação, incentivando eles a participarem. Fiquei muito feliz de ver tantos jovens hoje aqui na Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de Campinas, poder compartilhar um pouco da nossa trajetória e inspirar eles, inspirar que sim, aqueles jovens que querem usar da influência política para potencializar as benfeitorias, os seus anseios, as suas reivindicações podem contar com essa Casa Legislativa. Foi muito gratificante. E durante o bate-papo com os alunos, os vereadores conversaram com eles sobre diversos temas. E um deles que foi tratado é com relação à participação de uma pessoa normal dentro de um partido. Como fazer parte dele e como se filiar. A gente teve uma turma grande hoje aqui na Câmara, né, muito interessada, muito participativa. A gente consegue perceber esse anseio justamente nessa pergunta, né? Eu e o vereador Igor Diego comentamos sobre isso, né, da importância de se organizar politicamente e a filiação desses processos, né? Muitas vezes o que a gente precisa é entender qual partido que é mais próximo, né, da nossa ideologia, do nosso pensamento, dos nossos anseios, porque a filiação é um ato simples, né? Com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, se tornou cada vez mais simples, mas o difícil mesmo é a gente fazer a escolha partidária. Então, saber que eles já estão interessados, né, na filiação, para que futuramente, espero, consigam também ocupar esse espaço aqui da Câmara, se candidatarem, né, se tornarem vereadoras, vereadores e que possam mudar diretamente a política da nossa cidade, é fundamental e muito gratificante. E para eles, foi um momento único de aproveitar as lideranças da cidade para conversar sobre os mais diversos temas. De fato, uma experiência que a gente pode ter, de fato uma imersão, conhecendo os vereadores, parlamentares, né? De fato é importante para que a gente conheça quem nos representa aqui dentro. Qual foi a sua principal dúvida que foi sanada aqui hoje? Acredito como eles vivem, que muitas das vezes a gente imagina que são outros seres humanos, né? Diferente do nosso, da nossa vida, do nosso cotidiano. Acho que essas e algumas outras dúvidas que foram tiradas dos meus colegas também. Minha maior dúvida foi sobre a questão musical e artística, a área da arte, da rua, onde eu tinha um bom grupo ali, a gente debateu bastante, a gente conheceu eles, a gente debateu sobre a questão musical, onde ele apresentou projetos sobre a Estação Cultura, bastante projetos, bastante sobre musical, então é uma coisa bem presente que a gente vê a cultura em Campinas, onde traz a cultura da rua mesmo, onde a gente se expressa e onde a gente consegue respostas. E lidando com eles hoje, tirei muitas dúvidas, consegui muitas respostas e acredito que é um bom partido onde a gente consegue ter confiança.